Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer uma breve história a respeito do Gehinnom, observando o que a Bíblia hebraica, os apócrifos, a literatura rabínica e também os escritos do Novo Testamento nos informam a respeito de como este lugar acabou se tornando um inferno da tradição judaico-cristã, que seria então o terrível destino que aguarda a todos os pecadores. Embora o Gehinnom seja traduzido por algumas versões da Bíblia como o inferno, na verdade, ele é uma localização geográfica que realmente existe, que se encontra localizado ali nas proximidades da cidade velha de Jerusalém, ali próximo ao Monte do Templo. E na Bíblia hebraica, a primeira vez que nós encontramos a menção do Gehinnom é no livro de Josué, no capítulo 15, verso 8, quando ele é chamado então de o Vale do Filho de Hinnom, que em hebraico é Geben Hinnom, ou somente como o Vale de Hinnom, que em hebraico é Gehinnom. Vamos ver o que nós encontramos ali neste pequeno texto, e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários aqui com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali. Daqui ele subiu ao vale de Ben Hinnom, que vem do sul, em direção ao flanco do Jebuseu ao sul, que é Jerusalém, subiu ao cume da montanha que fecha o vale de Hinnom do lado oeste, na extremidade setentrional da planície dos Rafaim. Nós simplesmente não sabemos quem foi Hinnom ou se algum dia Hinnom e os seus filhos foram de fato os proprietários desse vale. No entanto, o que nós podemos notar é que o vale de Hinnom, nesse texto aqui de Josué, ele ainda não possuía nenhuma relação com o conceito de inferno, que é uma ideia que vai sendo construída de forma gradual ao longo da história da religião de Israel antiga. Então, se nós observarmos outros textos da Bíblia hebraica, nós podemos notar que desde o tempo dos reis, e talvez até mesmo antes ainda desse período, o Vale de Hinnom ele era desprezado por muitos judeus porque era nesse local que eram realizadas oferendas de crianças em honra ao deus Moloch, como nós podemos observar, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 28, verso 3, e também no capítulo 33, verso 6, que afirma então que o rei Acás, que reinou no século VIII antes da Era Comum, e também que o rei Manassés, que reinou no século VII antes da Era Comum, ambos realizaram oferendas no Vale de Hinnom, e ainda também, se nós observarmos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 35, nós encontramos também mais uma referência a estas oferendas que eram realizadas ali em honra a Moloch. Vamos observar então o que nos diz estes 3 pequenos versos. Vamos ver ali. Acás queimou perfumes no vale dos filhos de Hinnom e fez passar seu filho pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Deus havia expulsado de diante dos israelitas. Foi ele, Manassés, que fez passar seus próprios filhos pelo fogo no vale dos filhos de Hinnom. Construíram lugares altos a Baal no vale de Ben Hinnom para fazerem passar pelo fogo seus filhos e suas filhas em honra de Moloch, o que eu nunca ordenei, o que eu jamais pensei. Cometeram abominação desse gênero para fazerem Judá pecar. No posterior governo do rei Josias, que reinou na segunda metade do século VII antes da Era Comum, entre os anos de 640 e 609, foi realizada uma grande reforma religiosa no reino de Judá, que tinha por objetivo remover as práticas de culto estrangeiras e instituir a adoração única ao Deus de Israel. E nesta reforma, o rei Josias profanou o vale de Ben Hinnom junto com o Tofet, que provavelmente era a fornalha onde eram realizadas ali as oferendas a Moloch, que é o que nós encontramos então de informação em 2 Reis, no capítulo 23, verso 10. O rei profanou o Tofet do vale de Ben Hinnom, para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloch. No entanto, mesmo com estas reformas do rei Josias, o vale de Hinnom permaneceu representando um total contraste para aqueles judeus que cultuavam somente ao Deus de Israel, sendo que este vale passou a ser entendido pelo profeta Jeremias como um lugar que seria totalmente maldito, onde posteriormente seriam depositados até mesmo os cadáveres de todos aqueles que praticam a idolatria, como nós podemos observar no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, verso 31 a 33, e também no capítulo 19, versos 6 a 9. Vamos conferir ali o que esses textos nos informam. Construíram os lugares altos de Tofet, no vale de Ben Hinnom, para queimar os seus filhos e suas filhas, o que eu não tinha ordenado e nem sequer pensado. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que não se dirá mais Tofet nem vale de Ben Hinnom, mas sim vale de matança. Enterrarão em Tofet por falta de lugar. Os cadáveres desse povo serão alimento para os pássaros do céu e para os animais da terra, e ninguém os expulsará. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que não se chamará mais este lugar de Tofet ou vale de Ben Hinnom, mas sim vale da matança. Esvaziarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar e os farei cair pela espada diante de seus inimigos, pela mão daqueles que atentam contra sua vida, e darei seus cadáveres como alimento aos pássaros do céu e aos animais selvagens. Eu farei desta cidade um objeto de pavor e de burla. Cada um que passar por ela ficará estupefado e assobiará, por causa de todos os seus ferimentos. Farei que eles devorem a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Eles se devorarão mutuamente na angústia e na necessidade com que os oprimem os seus inimigos e aqueles que atentam contra a sua vida.
No primeiro momento, estas palavras de Jeremias, que foram pronunciadas por volta dos anos 600 antes da Era Comum, no reinado de Joaquim, elas estavam relacionadas à ameaça que o Império Babilônico representava para o reino de Judá, que acabou resultando na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor entre os anos de 587 e 586 e também no posterior exílio babilônico. No entanto, essas palavras elas também foram interpretadas por muitos judeus de épocas posteriores em um contexto escatológico universal, como um prelúdio daquilo que ocorreria no final dos tempos, onde não apenas os pecadores judeus teriam seus cadáveres espalhados no Vale de Rinom sem receber qualquer tipo de sepultura, mas também todos os demais inimigos de Deus pertencentes às outras nações. Como nós podemos observar, por exemplo, no Trito Isaías, que é a última parte do livro de Isaías, que foi desenvolvida por volta dos anos 500 a 400 antes da Era Comum, então em um período posterior ao exílio babilônico, e especialmente a partir do capítulo 66, verso 18 em diante, que é um texto que, embora ele não mencione ali explicitamente o Vale de Rinom, ele realiza uma profecia que possui semelhanças ao que nós encontramos em Jeremias. E também devido à localização dos cadáveres nas proximidades do Monte do Templo e também a menção do verme e do fogo, nós podemos inferir que se trata de uma referência ao Vale de Rinom. Então vamos observar mais alguns versos deste Trito Isaías que é bem importante também. Eu virei a fim de reunir todas as nações e línguas. Elas virão e verão a minha glória. De lua nova a lua nova e de sábado a sábado, toda a carne virá se prostrar na minha presença, diz Yahvé. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Eles serão uma abominação para toda a carne. Esse texto representa uma visão daquilo que seria o futuro reino de Deus, em que os justos iriam celebrar as festividades no Templo de Jerusalém e também poderiam contemplar os cadáveres dos inimigos de Deus, que não receberiam qualquer sepultura. Por isso que o texto afirma que eles são consumidos por vermes ou então são queimados, ou ainda devorados por animais selvagens, como afirma a profecia de Jeremias. Sendo daí que surge a ideia do verme que nunca morre e do fogo que nunca se apaga do Guerrinom, porque esses cadáveres que estão ali insepultos, eles serviriam como um testemunho, provavelmente eterno, para o que ocorre com os inimigos de Deus. Agora, um detalhe interessante é que existem muitos estudiosos que afirmam que o verme que nunca morre e o fogo que nunca se apaga seria uma referência aos montes de lixo que estariam queimando continuamente no Vale de Rinom. No entanto, um detalhe é que não existem evidências arqueológicas em favor dessa ideia. E, além disso, essa ideia ela é encontrada somente a partir do período medieval em um comentário do livro dos Salmos, realizado pelo rabino David Kimhi. Também ele é conhecido pelo acróstico de Radak. Então, o mais provável é que a real origem da ideia do verme que nunca morre e do fogo que nunca se apaga do Rinom seja realmente proveniente desse texto do Trito Isaías, que inicialmente era uma referência apenas aos cadáveres que estariam insepultos no Vale de Rinom, mas que posteriormente acabou sendo entendido de forma totalmente literal, tanto por muitos judeus quanto também por muitos cristãos que irão utilizar esta ideia em suas tradições. E o Guerrinom também foi gradualmente ganhando novas características em escritos apócrifos, como é o caso do primeiro livro de Enoque, que foi escrito aproximadamente entre os anos de 300 a 200 antes da Era Comum, que nos informa que no final dos tempos todos os pecadores seriam reunidos no Vale de Rinom, que também é chamado ali de o Vale Amaldiçoado, e que seria ali, no Guerrinom, o local do julgamento definitivo dos pecadores na presença dos justos, como nós podemos encontrar no capítulo 27 do livro de Enoque. Vamos ver ali mais esse interessante texto também. Então eu disse, o que significa esta terra abençoada e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado, Guerrinom, entre elas? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse, aquela garganta maldita que veste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que com a sua boca proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Ali eles serão reunidos, será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias, realizar-se-á um julgamento exemplar e definitivo sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da Eternidade. No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa de sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. E ainda um outro interessante livro apócrifo que também contribuiu para o desenvolvimento do Guerrinom é o quarto livro de Esdras, que foi escrito ali por volta dos séculos I e III da Era Comum, que é um livro que nos apresenta a ideia de que no final dos tempos, com a ressurreição dos mortos, que é um conceito escatológico que nós já encontramos em Daniel no capítulo 12, verso 2, que foi um livro desenvolvido por volta dos anos 167 e 164 antes da Era Comum, será mostrado então, de acordo com 4 Esdras no capítulo 7, que nos dias do juízo haverá 2 possíveis destinos para a humanidade, a vida eterna e o horror eterno.
De um lado haverá um paraíso de delícias e descanso, e do outro haverá o fogo e os tormentos do Guerrinom. Vamos ver então o que nós encontramos em mais este interessante texto ali de 4 Esdras. Vamos ver ali. A terra restituirá aqueles que agora dormem nela, o pó aqueles que aí habitam em silêncio, os depósitos às almas que lhe foram confiadas, e se revelará o Altíssimo sobre o trono do juízo. Virá o fim e passará a misericórdia. Afastar-se-á a compaixão, retirar-se-á a tolerância e ficará só o juízo. Erguer-se-á a verdade, tomará vigor a fé. Seguirá a recompensa, será mostrada a retribuição. Despertarão as ações justas e as injustas não dormirão. Então aparecerá a fossa dos tormentos e, por outro lado, haverá o lugar de descanso. Se mostrará o forno do Guerrinom e, por outro lado, o paraíso das delícias. O Altíssimo então dirá às pessoas ressuscitadas: Olhai e compreendei aquele que negastes, que não servistes e cujos mandamentos desprezastes. Olhai, portanto, de um lado e do outro. Aqui delícias e descanso, lá fogo e tormentos. Assim lhes dirá no dia do juízo. O Guerrinom também ganhou definições mais amplas na literatura rabínica, sendo compreendido por alguns judeus não apenas como um local geográfico que estaria nas proximidades de Jerusalém, mas como um local que já estaria destinado aos pecadores desde os inícios do mundo, como nós podemos encontrar, por exemplo, no Targum Yonatan, que é uma obra datada aproximadamente do século II da Era Comum. Vamos ver mais esse texto ali. Antes de criar o mundo, ele criou a lei. Ele preparou o jardim do Éden para os justos para que pudessem comer e se deleitar com o fruto da árvore, porque eles teriam praticado em suas vidas a doutrina da lei neste mundo e mantido os mandamentos. Mas ele preparou o Guerrinom para os ímpios, que é como uma espada afiada e consumidora de 2 gumes. No meio dela, ele preparou fagulhas de fogo e brasas para o julgamento dos ímpios que se rebelaram em sua vida contra a doutrina da lei. Existem vários outros materiais judaicos, tanto apócrifos como rabínicos e místicos, que desenvolveram uma grande quantidade de especulações a respeito do Guerrinom, desde como seria sua iluminação, o seu cheiro, os ventos, como seriam as diferentes formas de punição que os pecadores estariam ali recebendo, e ainda também vários outros detalhes relacionados ao Guerrinom. Mas, de forma geral, o judaísmo ele nunca apresentou uma doutrina que seria unificada a respeito de como entender o Guerrinom. Por exemplo, na antiguidade, os saduceus eles rejeitavam qualquer ideia referente à ressurreição dos mortos ou também de recompensas além túmulo. Então, eles não tinham uma crença no Guerrinom como é explorado pela tradição judaica posterior. Já a escola farisaica de Shammai, ela entendia que os pecadores iriam passar toda a eternidade no Guerrinom, mas que algumas pessoas que seriam intermediárias, que são então um pouco virtuosas e um pouco pecadoras, elas iriam ser lançadas no Guerrinom apenas por um pouco de tempo, até serem então purificadas. Já a escola de Hillel, ela entendia que como Deus é um Deus de amor, no final dos tempos todos os pecadores seriam purificados, e que o próprio Guerrinom simplesmente deixaria de existir. E haviam também os judeus que acreditavam que o Guerrinom era apenas um tipo de metáfora, e que no final dos tempos os pecadores seriam aniquilados. E ainda também no período da Idade Média, com o desenvolvimento da Cabalá, o Guerrinom foi considerado como um dos 7 compartimentos do inferno. Então sempre houve diferentes perspectivas a respeito do Guerrinom, e nunca houve uma perspectiva totalmente unificada no judaísmo. E já na tradição cristã, o Guerrinom, ou Gehenna, como ele é chamado no Novo Testamento em grego, ele é mencionado 10 vezes nos evangelhos sinóticos e 1 vez na Epístola de Tiago. Mas, infelizmente, algumas versões da Bíblia para o português, elas simplesmente traduzem a palavra Gehenna por inferno, como é o caso, por exemplo, da versão João Ferreira de Almeida, que é bastante famosa aqui no nosso país, que é uma tradução que ela acaba reduzindo bastante o significado original dessa palavra Gehenna. Porque, assim como o judaísmo antigo, o cristianismo primitivo ele também não possuía uma compreensão unificada a respeito da Gehenna, sendo possível conjecturar que até mesmo o próprio Jesus histórico talvez ele não entendia a Gehenna como o inferno que posteriormente foi compreendido pelos cristãos, onde os pecadores então estariam meio que vivos ali sofrendo os tormentos do inferno por toda a eternidade. Porque se nós observarmos, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, que nós encontramos ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 19 a 31, que daria a entender que Jesus acreditava literalmente em um inferno de fogo, ela é uma parábola que muito provavelmente nunca foi proferida pelo próprio Jesus histórico. Porque como este texto ele não possui múltipla atestação, e também o verso 31 afirma que, mesmo se alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão, isto indica que essa parábola provavelmente foi criada pela própria comunidade cristã primitiva ou ainda pelo evangelista Lucas, que já acreditava na ressurreição de Jesus e não pelo Jesus histórico. E também como o texto de Mateus, no capítulo 10, verso 28, afirma: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo na Guiena. É possível, talvez, que Jesus entendia que o fogo da Guiena seria algo como uma metáfora, em que, após a ressurreição dos mortos, os pecadores seriam simplesmente destruídos em uma segunda morte que seria a morte total e definitiva, assim como era a crença também de alguns judeus de seu próprio tempo. No entanto, isto é claro que é apenas uma hipótese, porque nós não sabemos exatamente qual era o pensamento de Jesus histórico, porque os próprios evangelhos já mesclam também conceitos que pertenciam aos próprios cristãos de décadas posteriores a Jesus de Nazaré. E com isto, então, hoje nós compreendemos uma breve história a respeito do Vale de Rinom, que começou apenas como um local geográfico, ali próximo a Jerusalém, que posteriormente, então, com o passar dos séculos, acabou se tornando o local onde ocorrerá o juízo final de todos os que pecaram contra o Deus de Israel, segundo a tradição judaico-cristã. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Conhecimento Judaico aqui no canal, e para aqueles que possuem dúvidas ou queiram levantar outros comentários também, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários aqui do YouTube. Para aqueles que gostaram de mais esse vídeo, eu convido a deixarem o like aqui no canal para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.